Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cá Entre Nós. Hoje a nossa convidada, ela é uma empreendedora, mãe, ela trabalha com imóveis aqui na cidade, é daqui de Itumbiara e é apaixonada por marketing, que eu já sei disso. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, Maíra Garcia. Muito obrigada, Maraísa. Realmente eu sou apaixonada por marketing e é um prazer estar aqui com você para a gente ter esse bate-papo. Maíra, conta pra gente um pouquinho de quem que é a Maíra Garcia. É difícil falar sobre a gente, né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa comum, só que com muitos sonhos, né? Muita expectativa, muita paixão pela vida, pelas pessoas. Gosto de empreender, gosto de estudar bastante. Tenho 2 filhos lindos, sou casada, tenho uma equipe fantástica na minha empresa. Eu acho que a Maíra Garcia é uma pessoa sonhadora e com muita vontade de colocar esses planos em ação. Antes de começar o podcast mesmo, quero te dar uma lembrancinha aqui, Ah, a nossa canequinha do Cá Entre muito Nós, obrigada, pra você muito sempre obrigada. lembrar e assistir todos os episódios. Muito obrigada, vai ficar na minha mesa. Maíra, como que surgiu esse interesse pelo mundo imobiliário? Você sempre trabalhou com isso ou teve uma hora que você parou e falou: "Não, eu quero mexer com isso agora", e foi? Engraçado, né, é assim, às vezes as pessoas pensam que esse sonho vem, há muito tempo. Não, foi algo, assim, inusitado. Eu, trabalhava no serviço público, né, já trabalhei em outras áreas, em outras empresas, já fui empreendedora também em uma empresa que não deu certo, né, que eu tive uma loja de roupas. É importante falar isso, porque muitas vezes a gente também Todo o erra. caminho que você traçou, Toda a né, pra minha chegar onde você tá. trajetória e eu estava trabalhando no serviço público e recebi a oportunidade. Eu tinha 2 amigas e elas tinham uma loja, né, e elas queriam separar a sociedade e me perguntaram se eu vendia a loja delas. E eu acabei vendendo essa loja. Depois fui procurada por outras empresas para fazer venda também, e quando eu vi, assim, o emprego público era legal, me dava estabilidade, mas era muito, muito diferente daquilo que eu sonhava para minha vida, né. E vi nessa oportunidade, pensei: "Por que não tirar o Cresce, né, estudar para ser uma corretora imobiliária e trabalhar com isso?". Foi assim que eu entrei no mercado imobiliário, já não muito nova também, né, porque as pessoas pensam que a gente tem que ser jovem para começar alguma coisa. Não, eu já tinha aí uns, faz 11 anos que eu estou no mercado imobiliário, então eu já tinha uns 41 anos quando eu comecei a trabalhar com imóveis, né. Aham. E foi assim, foi de uma maneira inusitada. Eu fiquei apaixonada por aquela conexão entre pessoas e fazer negócios, realizar sonhos, e cada sonho no seu particular. Quem quer vender, realiza o sonho de vender; quem quer comprar, de comprar. Foi assim, foi de uma forma inusitada que eu entrei no mercado imobiliário. E você falou, você era funcionária pública, e aí depois acho que você trabalhou numa Factor também, né? Trabalhei. Eu fui funcionária pública por 21 anos, mas todas as licenças particulares, por interesse particular, que o serviço público proporcionava, eu tirava. Tamanha a minha insatisfação em trabalhar assim, da forma que é o serviço público, né. Então eu Aham. trabalhei numa empresa de cartão de crédito. Eu morei no Mato Grosso por essa empresa por 3 anos, É, né. você mudou daqui É. para trabalhar para Pra essa trabalhar empresa. para essa empresa. Depois fiquei à frente dessa empresa por 10 anos. Eu só saí dessa empresa quando ela foi vendida, né, um grupo maior comprou essa Ah. empresa. Aí eu saí, fiquei só no serviço público. Depois eu montei uma empresa, uma loja de roupa infantil. Quando meu pai faleceu, eu fiquei doente, né, eu tive depressão, aí eu vendi a loja. E depois que eu entrei no mercado imobiliário dessa forma inusitada, eu fiquei 2 anos trabalhando como autônoma, depois que eu fui abrir a Viga em 2015. E o que que foi mais, difícil para você, assim? Você teve uma fase difícil para começar a Viga, ou foi assim, como você começou fora da empresa, né, que você falou, foi pegando, né, casos para vender, assim, foi mais fácil para você montar: "Não, agora eu quero montar a empresa", e aconteceu? Ou Eu teve
uma parte mais difícil É, para começar? não é, sempre montar uma empresa não é tudo muito fácil, mesmo porque eu não sabia o que que era imobiliária, eu não conhecia a imobiliária. Então eu fiquei 2 anos trabalhando no mercado, né, e nesses 2 anos o que que você aprende? Você não chegou a Nada. trabalhar em alguma empresa imobiliária, né? Não, eu trabalhei só Antes. com algumas parcerias, né, mas o que que você aprende nessas parcerias? Quase nada. E nesse momento que eu fui trabalhando, pessoas foram surgindo, né: "Maíra, pega meu imóvel para alugar, faz isso", e eu fui, atendendo essas pessoas de forma muito particular e única. Um a um. Aí quando Aham. chegou em 2015, eu abri a empresa, né, o meu marido, e uma amiga minha, grande incentivadora, que falou que eu tinha que sair do autônomo e abrir a minha própria empresa, que foi a Jeane do Vale, Hã. e o meu marido, né, que falou que eu já trabalhei, em empresas, por que não, ter a minha própria empresa. Em 2015 eu abri a Viga. E aí quando vocês abriram, ele foi junto com você, seu esposo? Ele abriu e já foi trabalhar junto com você? Não, Ou ele trabalhava em outra no coisa? primeiro momento, nós 2 trabalhávamos na prefeitura. Hã. Só que a prefeitura, na época, ela trabalhava até às 13h. Então, após às 13h, a gente trabalhava na imobiliária, nós 2 juntos, né. Eu cuidando da parte de vendas e ele cuidando da parte de documentos. Daqui. E com uma pessoa junto com a gente, que foi o Jonas, né. O Jonas está com a gente desde o início que a gente abriu a imobiliária. E me fala que teve eh, alguma venda de algum cliente seu que te marcou, uma venda, assim, muito que marcou a sua trajetória? Uma Ah, venda uma venda, né, não digo aluguel, assim, uma venda mesmo. teve, porque, o caminho, o início é um pouco complicado. Você não tem clientes, você tem poucos clientes, você não sabe para quem oferecer, você está nova naquele mercado. É até uma dica minha, né, que para a pessoa não ter medo, porque eu não sabia nem que como começava uma imobiliária. E eu tive um cliente que, era um grande amigo meu, hoje ele já faleceu, mas foi meu primeiro cliente, onde eu fiz a minha primeira venda de alto padrão, que foi o Dr. William Viandelli. Ah. E com ele eu aprendi muito, porque era uma pessoa de uma inteligência ímpar, né, Uhum. um grande investidor, e ter feito a primeira venda para ele, eu aprendi muito nessa negociação. E ao longo dos tempos também, que ele ainda esteve com a gente, quando ele investir, eu o atendia, né, e isso, Aham. foi muito importante para minha carreira. Foi muito importante, muito marcante, porque foi um grande cliente, uma pessoa que me ensinou muito e uma pessoa que nos deixou muito cedo. E até Aham. hoje eu tenho É. grande admiração, saudade. Ele foi a primeira pessoa que marcou a minha trajetória imobiliária. E quando você começou, vocês começaram com algum tipo de imóvel específico? Assim, se vamos começar só com casa, ou você, assim: "Ah, se surgir fazenda a gente vai vender", ou É, não, assim, vocês pegavam de tudo? de tudo. A gente não sabia nada e Apareceu aí, pegava ó. de tudo. É. Tipo assim, a gente pegava um imóvel, aí eu falava: "Onde que eu vou aprender como que vende isso?". Aí eu assistia vídeos no YouTube, né, tanto que é importante isso daqui, né. Aham. Eu assistia vídeos no YouTube, vídeos de grandes corretores imobiliários, vídeos de imobiliária, então eu falo que o preparo, a vontade de estudar, foi muito forte e isso fez com que eu aprendesse a profissão, mesmo que de forma teórica, né, Aham. para eu poder ir para o mercado um pouco mais preparada. Então a gente pegava de tudo, o que aparecia a gente vendia. Eu lembro que eu vendi rancho, eu vendi terreno, eu vendi fazenda, eu vendi casa, apartamento, dessa forma. E até hoje você estuda bastante, né, Maíra? Eu Muito. vejo você aprendendo, mexendo com outras partes, né, desse mundo imobiliário, né? Sim, não é uma obrigação, é porque eu gosto mesmo, sabe. Todo dia eu gosto de estudar no mínimo 1 hora por dia, depois que eu termino o expediente. Tem dias que eu estudo marketing, tem dia que eu estudo finanças, tem dia que eu estudo vejo o trabalho de pessoas que eu admiro, porque eu admiro muita gente nesse mercado imobiliário e Uhum. aprendo com muita gente, então eu gosto de ver, aprendo com eles, então eu tenho prazer dessa 1 hora, sabe. Não é obrigação, não é um momento difícil, para mim aliás é um momento muito fácil, porque eu sempre gostei muito de estudar.
Então meu pai era assim, meu pai era médico e todos os dias que ele chegava do consultório, ele estudava também 1 hora, então, eu falo que isso ensina a gente, né. E eu aprendi com ele essa 1 hora de dedicação e de estudos para que eu pudesse crescer no meu negócio, na minha empresa, né. Uhum. Então eu acho bom. E hoje a Viga ela tem vários segmentos, assim, né, tem muitos funcionários, né, Maíra, eu vejo Tem. assim, tem muito corretor lá, Tem, né. tem. Hoje nós somos basicamente nós estamos em 40 pessoas, em alguns braços, né. Nós temos o braço financeiro, que é a Viga Financeira, que eu tenho sociedade com a Paula. Nós temos a Deplan Comunicação, que eu tenho sociedade com o Vinícius e Catalani. Nós temos a Viga Imobiliária, né, que somos sócios eu e meu marido. Aham. Então a gente está com esses 3 braços na empresa hoje, né, que é marketing e comunicação, financeira e a imobiliária. Ah, e eu vi que a Viga você tem uma estrutura própria, né, ficou bem bonito lá agora, né. Você pretende, ampliar mais esses braços dentro da Viga? Ah, sim, nós já fizemos aquisição de outra área, né, onde nós aumentaremos os braços da Viga. Eu tenho planos de trazer um novo tipo de conceito imobiliário para Itumbiara. Eu amo a minha cidade, já recebi propostas para ir para outra cidade, gerenciar outras imobiliárias maiores, mas a minha paixão mesmo é Itumbiara. O Aham. que eu penso em construir é Itumbiara, o que eu penso em trazer é para Itumbiara. Então eu tenho todo um conceito imobiliário que eu desenvolvi na minha cabeça, que eu quero implantar em Itumbiara, sabe, Aham. pelos próximos anos. Se Deus permitir, eu quero trazer essa novidade para Itumbiara. E tudo que tá lá, assim, esses outros segmentos, é tudo relacionado a imóvel, né, Tudo assim, nada nada sai fora. A marketing é apenas para imóvel, não, finança para não, a Deplan ela atende. Por que que para fora, surgiu a tudo. Deplan? Porque eu tinha clientes com necessidade de marketing, né, e Aham. aí eu senti que o mercado precisava disso. Aí eu convidei um amigo, né, e uma amiga para a gente poder estar suprindo os meus clientes, né, porque, eu gosto de atender meus clientes de forma integral, em tudo que eles precisam. Aham. Então, quando eu vejo uma dor e vejo uma oportunidade, eu tento transformar isso num espetáculo, entendeu? Aham, aham. Eu tento fazer isso, é essa a minha ideia. E eu vejo que você gosta muito dessa parte de marketing, né, você usa muito, inclusive nas suas campanhas, né, você mesmo, que eu já Aham. vi algumas campanhas que você faz, vocês gravam, né. Sim. É até uma história legal essas campanhas que eu acabo criando, né. Aham. A minha família eu coloco minha família para participar e eles, Eu vi uma do Dia dos Namorados, você veio com seu marido, né, eu amei e aquela aquela lá. história é real, nós Aham. estamos juntos desde que eu tenho 13 anos de idade. O Nossa. primeiro carro que a gente namorava era uma F1000. Aham. Então é uma história bem real, sabe. E graças a Deus a minha família, no começo eles ficavam: "Mãe, só você que gosta disso, para disso", mas depois eles viram o quanto isso era Seus importante filhos para já mim. fizeram também Já, campanha com você do Dia já. das Mães, né? Eles fizeram campanha do Dia das Mães, eles fizeram uma campanha, sobre falar sobre o que era a Maíra, né, tem essa campanha também no meu Instagram. Fizeram dos Dias das Mães comigo, meu marido fez o Dia dos Namorados e a gente gosta de fazer essas campanhas em família. E surgiu de você assim: "Ah, eu quero colocar meus filhos, meu marido nessas campanhas", e eles foram, suas meninas ficou meio relutante, mas foi. Ficaram. No começo eles ficaram, mas quando eu disse para ele que era muito importante como eu trabalhava com sonhos, trabalhava com famílias, Uhum. trabalhava com pessoas reais, eu gostaria que isso se misturasse, né. A Aham, minha aham. vida, como eu tenho a minha vida, com aquilo que eu proporcionaria para as pessoas quando elas conquistassem esse sonho. Então eles viram que isso era muito importante para mim e eles costumam me atender quando eles acham que alguma coisa é importante para mim. Né, e sai do padrão, né, assim, não fica Sim. aquela coisa de: "Ai, só mostrar casa, só mostrar casa", você conta uma história, É. né, para poder entrar ali nesse mundo, né. Aham. Foi E a é gente muito está com legal. numa nova ideia de marketing que você vai apaixonar, só que essa eu vou deixar meio em off. A surpresa ainda, essa surpresa. Mas nossa, é uma ideia fantástica. Nós estamos elaborando os roteiros, criando, né, mas a Aham. gente vai trazer,
essa nova forma de integração, mais do que já é, com os nossos clientes, com os nossos futuros clientes, e com essa ideia de imóveis como sonhos e patrimônio também. E dentro desse mundo do marketing aí, você, por você já gostar, né, e aí Aham. surgiu essa ideia da The Plan, né? Isso, Deplan. Isso foi, você quis incluir isso dentro da Viga, por quê, assim? Porque é uma coisa que você necessitava, igual você falou, né, Aham, e aí você conhecia o Vinícius, isso, chamou isso. ele para fazer parte e para criar essa parte É. do marketing. Eu sou apaixonada em marketing, sabe, apaixonada. Eu gosto de estudar, gosto de ver, gosto de ler livros sobre marketing, gosto de estudar o marketing na sua essência, né, admiro muito o Washington Oliveto. Então eu, assim, eu gosto de ver sobre o universo da propaganda e do que a propaganda pode proporcionar para uma empresa, uma marca. Então eu sempre fui apaixonada por isso, apaixonada de paixão mesmo. Aí surgiu essa oportunidade, eu resolvi abraçar. E você disse que seus meninos, os seus filhos, seu marido sempre estão ali para te apoiar em tudo, né, quando você tem Sempre. uma ideia. Como que é essa rotina sua de ser mãe, de ser esposa, de ser empresária? Como que você concilia isso? Hoje em dia seus filhos já Adultos, são adultos, né? eu já tenho uma filha de 27 anos, que já é médica, eu tenho um filho de 21 que também estuda medicina. Os 2 moram aqui? Não, foram Não, a embora. minha filha mora em São José do Rio Preto, o meu filho mora aqui, tá. Eh, assim, eu adoro a minha rotina. Às vezes as pessoas falam: "Ah, isso é preciosismo". Não, não é preciosismo, eu gosto mesmo da minha rotina, eu gosto de ter esses inúmeros papéis na minha vida, eles são como um oxigênio para mim. Eu Uhum. sou sagitariana, né, e Aham. sou sagitariana de verdade, então esse movimento, de ser mãe, de ser empresária, de ter uma própria empresa, de cuidar também, para que meus filhos sejam felizes e realizem os sonhos, isso aí me movimenta, é como se fosse um oxigênio para mim. Então eu não acho minha rotina pesada, eu Hoje em acho dia, ela como gostosa. Hoje em dia, como eles já são adultos, é até mais fácil, né, agora sim, acho que fica mais Sim. você e seu marido, você fica mais por conta, né, desse mundo, né. Sim, Quando a gente tem filho pequeno é que é mais difícil, né, então é mais difícil, mas assim, sempre que mesmo quando eles eram você pequenos, tinha ajuda da sua mãe ou da sua sogra, de alguém com do meu eles? marido. Ficavam com vocês 2 mesmo. A gente sempre foi muito companheiro e, assim, quando eu gostaria de realizar alguma coisa, ele estava presente com os meninos. A gente foi sempre muito nós 4. Eu tive Aham, muita ajuda da minha sogra, é. muita mesmo, porque quando eu, tinha vários empregos, ela educou o meu filho, né, ela ajudou a educar a minha filha, então eu tive muita ajuda da minha sogra nesse período e das pessoas que trabalhavam comigo, que foram essenciais na minha vida, né. Aham. As pessoas que trabalhavam na minha casa, que cuidavam dos meus filhos, sempre com muito carinho, para que eu pudesse, partir para esse universo de empreendedorismo, de criação que tinha na minha cabeça. Eu tive uma base de apoio muito forte, Isso é muito importante, né, muito ter essa importante. base. E eu tenho muita gratidão, eu não esqueço de nenhuma delas. E você falou no começo que teve uma época que você teve depressão, né. Como que Tive. você passou por essa fase? Na verdade, foi um momento muito difícil e que até me emociona. Eu tive depressão pós-parto do meu filho, né, eu estava morando no Mato Grosso. Ele é seu É, segundo, é seu meu primeiro. segundo filho. Só que é normal das pessoas que começam a ter esse quadro, a não aceitação. Uhum. Eu era uma pessoa muito ativa, muito produtiva, com vários sonhos, e de repente eu via aquilo sendo guardado num potinho, sabe. Eu não tinha energia para fazer as coisas, eu não tinha mais muita vontade de fazer as coisas, e na época o meu pai era vivo. E ele notou esse período que eu estava passando. Eu lutei 4 anos sozinha contra a depressão, porque o meu filho nasceu e eu demorei 4 anos para começar o tratamento. Então, quando ele tinha 4 aninhos que eu comecei o tratamento, meu pai teve um dia que eu realmente tive uma queda,
muito brusca, muito assim, eu acordei, eh, fui trabalhar, e lá no trabalho eu tive uma crise de choro muito, muito forte, muito, parecia que não era eu, e nesse dia eu deitei. Eu passei 6 meses deitada, 6 meses afastada do meu serviço, o meu Não pai queria fazer nada, não queria é, ver ninguém. o psiquiatra queria me internar. Você já tinha viga nessa época? Não tinha viga. Não, você Nessa estava na época prefeitura eu ainda. tinha a loja de roupas e a prefeitura. Aham. E o meu pai me levou num hospital psiquiátrico na época, e o médico queria que eu internasse, porque estava muito grave, né, e ele falou para meu pai que precisava me internar e meu pai não deixou. Aí meu pai falou: "Não, eu não vou internar ela", e eu lembro que ele falou assim: "Você não vai largar ela um minuto sozinha". E nesses 6 meses, foi incrível o apoio que eu tive do meu marido, muito incrível, eu me emociono até hoje, porque foi 6 meses que ele cuidou sozinho dos meus filhos, que ele preocupava em me tirar da cama, em me fazer tomar banho, escovar os dentes, foi muito grave mesmo. Aham. E os remédios demoraram a fazer efeito, eu passei por muitos remédios, muitos remédios. Eu engordei mais ou menos uns 20 quilos. E meu pai falava assim para mim: "Minha filha, você vai perder seu marido, você vai perder seus filhos, né". Mas aquilo era tão engraçado, que eu parecia estar flutuando em outro mundo. E eu fui começar a melhorar com 6, 7 meses, que eu fui começar a ter um pouco de energia para fazer alguma coisa. Depois que você nesses 6 meses tomando remédio e Muito tudo, você tem um tempinho pra você tomar uma água, alguma coisa? não, é muito remédio, muito, muito remédio mesmo. E, foi muito difícil. Eh, Teve uma coisa que me marcou muito, quando o médico queria me aposentar. Eu tinha eu tinha menos de eu tinha 30 e poucos anos, e eu lembro que eu chorei muito e pedi para ele que não me aposentasse, que se ele me aposentasse, eu morreria de verdade. Ele falou: "Mas você tem direito, você está doente". Eu falei: "Eu não estou doente". E eu não deixei ele me aposentar, porque eu tinha a intenção de que aquilo não fosse para frente. No fundo, você tinha É, uma esperança que você é. ia sair daquilo, né? E tão engraçado que às vezes eu ficava na cama e eu tinha uma cachorrinha, é engraçado contar essa história. E essa cachorrinha, ela deitava no pé da minha cama o dia inteiro. Sabe o que que me fazia levantar da cama? Para ela comer e beber água. Porque se eu não levantasse, ela não comia e não bebia água. Aí eu levantava e falava para ela: "Nina, vamos lá para você comer, beber água e fazer xixi". Aí eu ia no quintal, ela bebia água, fazia xixi, comia, eu voltava para a cama, ela voltava junto. Meu Deus. Foi então, assim, até ela me ajudou nesse processo, entendeu? Aham. Porque eu tinha pena de ver ela o dia inteirinho me olhando deitada. E é engraçado que esse período foi um branco, eu tenho um branco na minha cabeça desse período. Você não lembra, né, o que que Não. você pensava, o que Não que lembro. passava? Eu não lembro o que que eu pensava deitada, eu não lembro, eu tenho 2 lembranças do meu marido, assim, me tirando da cama e colocando debaixo do chuveiro, algumas lembranças dele me dando a escova de dente, a pasta dental para escovar os dentes, aí ele cuidou dos filhos, da casa, de sustentar a casa, tudo sozinho, entendeu, tudo sozinho. Foi uma época que eu não lembro dos meus filhos nesses 6 meses, eu não Uhum. lembro como foi o transtorno para eles nesses 6 meses. Eles como é que um tinha O 4 Gui tinha 4 e a Isa tinha 10 anos. e eles conseguem conversar com você? A Isa até às vezes lembra, né, ela vocês nunca Os 2 vocês lembram, e os eles 2 conseguem lembram. conversar e falar: "Mãe, você ficou assim, a gente". Eles conseguem, eles sabem dessa época, mas eles são tão, nobres, eu acho que espíritos tão grandiosos que Deus me Uhum. presenteou, que eles conseguem, ver a minha superação disso tudo, entendeu? Eles têm muito Aham. cuidado. Eles conseguem ver o quanto eu superei essa fase da minha vida, apesar de ter um branco na minha cabeça, e eu vou te falar que a depressão ela não cura, Não, não existe cura, não. existe superação.
Por isso que eu tento me superar a cada dia, a cada momento. Tem dia que eu levanto e falo, sem vontade nenhuma de levantar da cama, mas aí eu vejo que eu tenho um compromisso social com várias pessoas e Aham. com os meus filhos, né, que superaram tão bem essa fase. Acho que é por isso que é importante, né, você falar assim, você não quis aposentar, né, Não quem quis. passa por essa fase, eu acho que é isso, né, você tem que ter um motivo, né, assim, Aham. para você levantar, né, uma obrigação, Sim. uma coisa para você conseguir seguir Aham. em frente, né, É. e passar por isso. Eu falei pra ele, ele falou assim: "É, mas se eu te aposentar, depois quando você sarar, você pode, arrumar outra coisa". Eu falei: "Tá, aí eu vou falar para a sociedade que eu sou aposentada, recebo um salário da prefeitura e vou trabalhar em outra coisa? Isso não combina comigo". Aham. Aí ele ria e falava: "Nossa, mas quantas pessoas que ficam doentes querem aposentar". Eu falei: "Não, mas eu não vou aposentar. Eu não acho justo depois que eu sarar, eu receber um salário do setor público, sendo que eu sarei, porque você me aposentou". Aí Aham. eu não aposentei. Ô, Maíra, e hoje, você olhando para trás, assim, para essa fase que você passou, por tudo que você superou, que você conseguiu ir, né, e olhando hoje, como que você está hoje, o que que você pensa? O que que você, que traz para você, assim, quando você pensa nisso? Nossa, a depressão ela é muito doída, mas ela te torna uma pessoa triplamente mais forte, Uhum. entendeu? Eu sou muito, muito forte espiritualmente, entendeu? Forte para entender as coisas, forte para saber quando eu perco, forte para vibrar quando eu ganho. Então esse momento de perdas e ganhos eu tenho muito ele muito equilibrado na minha vida, e as perdas elas não mexem tanto comigo, como, mexem com tantas pessoas. Eu consigo superar aquele momento bem rapidinho, entendeu? Aham. Não que isso não ficasse uma dor, por exemplo, eu já perdi, meu pai e minha mãe. Então, assim, é uma dor muito forte que eu tenho de saudade, mas não deixa de também fazer parte de mim um entendimento, entendeu? Então a depressão ela acaba por te fortalecer muito, porque é uma doença que não tem, ela não vem fisicamente, ninguém te olha e fala assim: "Nossa, ela está doente", igual, por exemplo, quando você tem um câncer, uma outra doença que te abate Aham. fisicamente. Não, a depressão é algo que não te abate em nada, ela te Ela te abate destrói internamente. internamente. Aham. E aí você tem que lutar contra aquilo. Quantas vezes eu escutei assim: "Depressão é só dar uma máquina de roupa para você lavar. É. Nossa. Ai. Depressão, vai lavar o terreiro. Depressão, tá faltando coisa para você fazer". Uhum. Depressão, por que que você tem depressão? Se você tem filhos maravilhosos, pais maravilhosos, um marido que é seu companheiro, É a por pessoa quê? as pessoas costumam falar: "Ah, você tem tudo na vida, por que que você está deprimida?" Mas E ninguém entende. aí, por um tempo, eu tentava explicar e essa explicação doía muito mais em mim do que falar. Aí, às vezes, alguém me pergunta, eu falo: "É, realmente, você tem razão". Eu não tento explicar mais, porque só sabe explicar uma depressão Quem já quem já teve passou uma. por uma, entendeu? Uhum. Não é dinheiro, não é falta de amor, é algo muito É, tanto que estranho, o seu marido ficou ali com você, né, o o tempo tempo inteiro. todo. Então, assim, eu tento não explicar. Falar que eu não tenho recaídas, eu tenho, porque a depressão não tem cura, ela tem superação. É um cada dia de uma vez, entendeu? Hum. E isso me tornou muito forte, eu sou muito forte, Ai, muito mesmo. muito bonito de É, ver isso. muito E você forte. passa essa hoje em dia eu te conheço tem muitos anos, né, Aham. assim, mas, você tem essa aura, assim, que você passa uma tranquilidade, né, a gente conversa com você, você passa tranquilidade pra Sim. gente e é muito Eu bom. acho que a vida tem que ser assim, Maraísa, a gente passa aqui de forma muito efêmera, né, Uhum. e eu acho que quando a gente passa, a gente tem que deixar uma história. Eu tenho 40 pessoas que trabalham comigo, eu quero que elas lembrem de mim, que elas, quando eu tiver cumprido a minha missão, de maneira que foi legal conviver com ela, foi legal, ter passado a vida, uma boa parte do tempo da vida com ela. Eu acho Aham. isso muito importante, é que eu tento criar meus filhos nesse propósito de porque se você pensar bem, 70, 80, que dirá 100 anos que você vive, é muito pouco, que você passa por aqui.
Passa Eu tão rápido, né, tão parece tudo rápido. passa tão rápido. Então, é melhor você colecionar momentos e pessoas agradáveis do que você ficar brigando por coisa que não tem sentido. Aham. Eu penso assim da vida e isso me torna mais Isso forte. e isso, te ensinou de alguma forma a ser a líder que você é hoje? Porque hoje você tem uma empresa Aham, com mais de 40 funcionários, né, e assim, e querendo ou não, não é fácil, né, lidar com tantas aham. pessoas, né. Isso te tornou assim, fez você ter um direcionamento para a sua carreira, para sua parte, empresarial? Nessa parte eu agradeço a depressão, porque ela me ensinou. Ela me tocou de um jeito que eu pude entender cada pessoa que passa na minha vida. Entender ou eu já sofri muito por tentar entender e tentar querer mostrar isso para as pessoas. Algumas pessoas você vai conseguir mostrar, outras você vai ter que deixar, seguir, porque você não Aham. consegue, controlar todo mundo. Por um tempo eu sofri muito, porque eu achava que era meu papel, mostrar toda aquela dor que eu tive, que a gente podia viver sem ela. Algumas pessoas eu consegui, outras eu não vou conseguir. Mas isso eu agradeço a depressão. Se hoje eu sou essa pessoa, foi o período difícil que eu enfrentei na minha vida. Aí me tornou uma pessoa Aham, bem pra diferente lidar mesmo. com Isso, todo mundo. para lidar com pessoas. Então Uhum. eu acho muito bom. Eu É. gosto de lidar com pessoas. É. Vai co tanto é que tá expandindo pra, né, tantos braços para tantas Isso. áreas, né. É. E você nunca teve vontade de ir embora, de tentar, porque você é daqui, sempre Aham, foi daqui, né, você aham. falou que você já teve, Propostas. propostas para ir embora, Aham. mas você nunca quis tentar um outro lugar, ou mesmo assim, levar a viga para uma cidade maior, Não, expandir? eu vou levar a Viga para outras cidades, mas não Mas como cidades filial? maiores. É, mas não cidades maiores. Eu gosto da vida eu gosto da vida de interior. Ah. Eu gosto, me faz bem almoçar em casa, me faz bem chegar fim de tarde, me faz bem participar do meu grupo de oração, me faz bem participar do meu grupo de academia, isso faz bem para minha alma, então eu gosto dessa vida. Então Aham, assim, e eu não pretendo, expandir para lugares onde eu vou tirar esse propósito de vida, entendeu? Então aham. assim, não, eu tenho vontade de ficar aqui mesmo. Vai quer crescer aqui em É, mas Tumbiara mesmo. talvez em cidades circunvizinhas, interioranas também, para dar oportunidade para minha equipe, né, Aham, aham. de estar fazendo parte de sociedade, das empresas junto comigo, mas por aqui mesmo, não muito longe não. E me fala, para quem hoje quer, empreender nesse mundo imobiliário, Aham, qual que é a dica, assim, se você estivesse começando hoje, aham, vamos supor assim, para Maíra de tantos anos atrás, lá no começo da Viga, e aham. você hoje, o que que você falaria para Maíra hoje? Ah, eu acho que, assim, a maioria das pessoas que empreende no mercado imobiliário, elas têm uma capacidade muito forte de desistência. Eu demorei mais de 2 anos para começar a o pessoal entender que eu trabalhava no mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário, ele é fantástico, você lida com vidas, com pessoas, com crescimento de patrimônio, com negócios. Isso para mim é um espetáculo de vida, mas você precisa ter resiliência. Eu acho que tem que ter resiliência, tem que ter persistência, não distrair, né, porque às vezes várias pessoas vão pensar assim: "Ah, você trabalha no mercado imobiliário e com isso?". Enquanto você não tiver foco eu trabalhei muito tempo assim. O que que eu falaria para a Maíra de antes? Largue tudo e empreenda no mercado imobiliário. Porque por muito tempo eu me distraí, eu tive duplo trabalho, Aham. por insegurança, né, porque eu era Acho que a maioria concursada, das pessoas, né, assim, mas eu era tem essa concursada na insegurança. prefeitura, pensa? Aham. Concursada, um concurso, estabilidade, muitos anos. Então eu tive essa insegurança, mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito desde o início só no mercado imobiliário. Já teria começado e ido em Eu tinha eliminado muita estrada que eu patinei bastante por estar duplamente
trabalhando em setores diferentes, entendeu? Aham, aham. E me fala uma coisa, se você pudesse, eh, resumir o que que, assim, uma casa significa, numa frase, para você, como que você fala em uma frase, o que que significa uma casa? Numa palavra, eu falaria que é abraço. E numa frase, eu falaria que uma casa é onde você coleciona os momentos que você vai levar quando você for embora. Porque não é nessa casa que você vai ter os seus jantares, as suas risadas, os seus almoços, as conversas jogadas fora, a leitura no final do dia, o filme assistindo junto com a pipoca e a família. Então casa para mim é isso, É ali casa que aonde a vida acontece, é né. onde a vida acontece. E numa palavra eu diria que casa é abraço. Eu acho sim. Acho que por isso que essa visão que você tem, acho que por isso que torna tão fácil, né, para você É fácil. falar, vender, né, assim, né. É, pra mim é fácil, porque eu gosto de mostrar para as pessoas o poder que elas têm de transformação na vida através do imóvel, né. Aham. Porque às vezes a pessoa, tem muito instinto financeiro, e às vezes ela nesse instinto financeiro, ela perde a capacidade de enxergar os momentos que ela pode ter com um imóvel, né. Uhum. Ou até com um patrimônio na segurança, na velhice, né, com um planejamento patrimonial financeiro, que a gente tem essa consultoria na Viga, que a Aham. gente faz esse planejamento patrimonial para você, e essa segurança quando ela mais precisar. Então, pra mim eu amo trabalhar no mercado imobiliário. Eu amo de paixão. E vamos fazer uma rapidinha, Vamos. que Não me aperte. não, isso é fácil. Tá. Casa ou apartamento? Para mim, ou na minha visão, Na sua visão, aquele que te abraça. o que encaixa em você. É. Um imóvel dos sonhos que você adoraria vender um dia, alguma coisa que você ainda não vendeu, se existir, Ai, alguma coisa, um imóvel que você ainda não vendeu e que você quer ainda chegar nesse lugar. não tenho. Não, né? Não, Já vendeu porque de tudo, não né, é o Maíra? imóvel que eu vendo, Aham. é o cliente que eu atendo. Então o imóvel que eu quero vender é aquilo que o cliente deseja. Então eu não tenho um Aham. imóvel que eu quero vender, porque eu não vendo imóveis, eu Aham. atendo realização de sonhos, entendeu. Então eu não teria um imóvel, eu atendo o cliente, entendeu. Aham, Então não teria um aham. imóvel específico não. Me fala em uma palavra que define a Maíra Garcia. É, A Maíra pessoa aqui, que tá aqui. eu acho que é entusiasmo. É Então. isso, entusiasmo. E uma palavra que define a Viga Imóveis para você. Solidez. Eu acho que é solidez. É. Uma palavra que define o seu marido. Amor. Meu amor. É, né? É, meu amor. Foi com a sua história que você contou, assim, foi É, a sua base principal, né? tudo. Até hoje é meu amor. E um conselho que você dá para quem quer começar hoje, essa parte de trabalhar com essa área de imóveis, assim, ser um corretor de imóveis? Só comece. Comece, estude, prepare. Se quiser começar na Viga, as portas estão abertas. Só comece. É começar a estudar, preparar, não desistir, porque não é difícil. Lá não tem, assim, como que funciona? Não tem limite eu digo Não, assim, de funcionário, assim, de você ter corretores? Não, você pode não. ter o quantos você quiser. Não tem Não, isso limite, mas tem não. que não tem limite, mas tem que ter essa mesma visão de que a Viga tem hoje, sabe, essa mesma Uhum, essência. uhum. Porque muitas vezes as pessoas falam: "Ah, empresas são números", não, lá na Viga nós não somos números, nós somos pessoas mesmo, entendeu. Então tem que ter esse tipo tem que combinar com essa cultura, Tem que combinar com a vida para poder. isso, para poder,
Tá lá, porque senão fica fora, né, do que a gente vem há 11 anos, tentando, Construir, fortalecer, né. construir, então tem que combinar com essa essência. Só isso. Maíra, foi isso. Foi um prazer estar aqui com você, adorei, me emocionei, lembrei uma parte difícil da minha vida, difícil, mas também eu acho que foi essencial, eu acho que foi na verdade, eu acho que foi até um presente, né, porque se eu não tivesse passado por isso, talvez não seria quem eu sou hoje. Uhum. E eu gosto de lembrar, que isso passou na minha vida, apesar de ser um espaço em branco na minha cabeça, mas eu gosto de saber que eu tô aqui mais forte por causa disso, É, né. todo mundo, teve outra entrevista também que eu fiz e sempre falam isso, a parte difícil, da vida é o que torna a pessoa o que a pessoa é hoje, né, é o Isso, que faz transformar a pessoa no que ela é hoje. isso. Eu acho que todo mundo devia ter uma parte difícil na vida, Né? porque a gente volta bem diferente. É, né. É, bem diferente. Maíra, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, por você estar aqui. É uma honra ter você, você contar a sua história, né, pra gente, porque o intuito do Cá Entre Nós é esse, né, Aham, contar a história de vida das pessoas que as outras pessoas não conhecem, né. sim. Que todo mundo, às vezes, a maioria das pessoas, conhece a Maíra da Vig Imóveis, Aham, só. sim. Não conhece a Maíra por trás, né, quem é Isso. você, quem que foi o seu passado, né, que te levou a estar ali É. hoje. E eu Né. tenho prazer, toda vez que você quiser bater um papo, porque tem tanta história para contar, alguma vez a gente pode, bater um papo de histórias do mercado imobiliário. É, a hora que você quiser. História de clientes, Aham, né, deve sim. ter muita história Ixi, inusitada. bastante, vai ser um podcast muito legal, a Vai, gente pode podemos marcar. fazer, Eu podemos tenho fazer. prazer de estar aqui com você, viu, porque é minha amiga, que eu gosto, e foi importante estar aqui hoje para mim. Muito Obrigada. obrigada. Obrigado para quem acompanhou a gente até agora, foi um prazer estar aqui com a Maíra hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha e vamos ajudar o canal a crescer. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.